Imagina um cronômetro marcando o tempo médio que uma pessoa consegue focar numa tela antes de, sei lá, se distrair, abrir outra aba ou checar uma notificação. É aquele instinto quase automático, né? Exato. Se a gente voltar no tempo, lá para o ano de 2004, esse cronômetro bateria confortáveis 2 minutos e 30 segundos. O que já não é uma eternidade, mas dava um respiro. Dava espaço para o cérebro humano ler alguns parágrafos de um artigo, processar uma ideia inicial, tipo formular uma dúvida. Mas hoje, se a gente apertar esse mesmo cronômetro, a média simplesmente despencou. Caiu para meros 47 segundos. E segundo algumas pesquisas focadas naqueles ambientes de rolagem infinita, sabe, a atenção puramente contínua pode ser de assustadores 8 segundos. E essa queda vertiginosa não é tipo um mero detalhe sobre como a gente usa o celular. É um sintoma muito claro de uma reconfiguração na nossa arquitetura cognitiva. E é exatamente essa a nossa missão no mergulho de hoje. A gente vai explorar as causas e as consequências dessa crise silenciosa, cruzando uma pilha de fontes muito densa. Com certeza. A gente reuniu desde dados sociológicos e educacionais até teses de neurocientistas e teóricos da comunicação. Sim, a gente tem relatórios do INAF, dados da OCDE, o rigor metodológico de pesquisadores como Sidney Nery Soares, além de nomes como Marianne Wolf, Shoshana Zuboff e Neil Postman. E olha, cruzando tudo isso, fica claro que a gente não está lidando só com uma distração passageira. Não mesmo. O que os dados apontam é uma mudança estrutural na forma como o cérebro absorve a realidade. É uma nova epidemia de superficialidade cognitiva. Pois é, o consumo interminável de vídeos curtinhos, tipo de 15 segundos, está literalmente corroendo a nossa capacidade de leitura profunda e de pensamento crítico. E para entender o peso disso, a gente precisa primeiro olhar para a base do problema, que é estrutural. A gente tem que ver como isso colide com o design das tecnologias atuais. Se a gente pegar os relatórios educacionais recentes, os dados do INAF, que é o Indicador de Alfabetismo Funcional, a realidade no Brasil é dura. Muito dura. Hoje, 29% dos brasileiros entre 15 e 64 anos são considerados analfabetos funcionais. Quase 3 em cada 10 pessoas. E o mecanismo desse analfabetismo funcional é muito específico, sabe? Essas pessoas sabem decodificar letras. Tipo, elas leem uma placa de trânsito, o preço de um produto, uma mensagem no WhatsApp. Exatamente. A decodificação visual acontece. O bloqueio cognitivo rola na interpretação. Quando o texto passa de alguns parágrafos, exige que a pessoa retenha a informação do começo para entender a conclusão no final. E aí a construção do sentido falha. A pessoa não consegue interpretar um artigo de opinião ou analisar as camadas de um argumento. Esse é o analfabetismo estrutural que a gente já conhece. Só que aqui é onde a nossa pesquisa de hoje dá um salto que, olha, é impressionante. Porque as fontes não se limitam a esse dado histórico. Nossa, sim. O que os pesquisadores estão mapeando agora é o surgimento de um empobrecimento da leitura profunda, ou o que eles chamam de analfabetismo funcional digital. E esse é o fenômeno mais recente e talvez o mais invisível de todos. As pesquisas documentam pessoas altamente escolarizadas, profissionais com diplomas universitários, mestrado, que simplesmente relatam ter perdido o hábito mental de ler textos longos. É bizarro isso, a habilidade de interpretar camadas profundas, de ler um livro denso sem sentir uma fadiga absurda, tá meio que evaporando. Evaporando. Isso tem uma explicação neurológica direta ligada à neuroplasticidade. O nosso cérebro é uma máquina de adaptação. Ele se molda aos estímulos que recebe com mais frequência. Faz todo sentido, porque a leitura de um texto linear exige muita memória de trabalho, né? Muita. E exige imaginação, exige que você construa cenários abstratos na mente sem nenhuma ajuda visual. Dá trabalho, consome energia. Já ficar rolando um feed de vídeos curtos em plataformas como TikTok, Reels ou Shorts exige, sei lá, o mínimo de esforço intelectual. É só uma recepção passiva de som e movimento. Exato. A leitura profunda não é um instinto biológico natural nosso, tipo falar ou enxergar. Ela é uma invenção cultural. Ela exige que o cérebro reaproveite circuitos neurais de outras áreas. Isso. Exige inferência, análise crítica.
Aí quando a pessoa passa horas só deslizando a tela, o cérebro percebe que não precisa mais manter essa rede complexa ativa. Ele entende que o estímulo rápido, visual e imprevisível é um novo padrão. É o caminho de menor resistência. Então, para economizar energia, o cérebro começa a atrofiar as vias neurais do foco prolongado. Cara, é como se fosse um condicionamento físico. Ler um artigo de 10 páginas hoje parece exaustivo porque o cérebro está treinado só para dar tiros curtos de 15 segundos. Perfeita analogia. É tipo pegar um velocista que treinou os últimos 5 anos só para correr 100 metros rasos e colocar o cara para correr uma maratona inteira de uma hora para outra sem preparo nenhum. O corpo vai falhar, a mente vai pedir para parar, não tem como. Mas aí isso me levanta uma dúvida essencial sobre tudo isso. Será que essa preguiça mental é culpa nossa? Tipo, uma falha na nossa própria disciplina? Ou a gente foi rigorosamente treinado para agir assim? Olha, a socióloga Shoshana Zuboff explora isso a fundo quando ela disseca o capitalismo de vigilância. Nós fomos evolutivamente desenhados para buscar novidade e conservar energia. Mas a tecnologia atual transformou essa biologia básica num modelo de negócios trilionário. A perda de foco não é um acidente, nem um relaxamento moral nosso. A gente está imerso na economia da atenção. Ah, economia da atenção. E nessa economia, as plataformas não querem só mostrar um anúncio pra gente. De jeito nenhum. Elas extraem o que a Zuboff chama de excedente comportamental. Ou seja, o produto que está sendo extraído é a previsibilidade do nosso comportamento, é o nosso tempo de tela. O modelo prioriza o tempo de retenção absoluto. O algoritmo lá, ele mede microhesitações. Tipo, quantos milissegundos o dedo pairou sobre a tela antes de deslizar. Exatamente. Qual cor de vídeo prendeu mais o olhar? O objetivo não é educar ou informar com profundidade, é manter o fluxo contínuo. É um sistema de recompensa variável, né? Bem parecido com o caça-níquel de cassino. É a mesma lógica. Quando você desliza a tela, não sabe se o próximo vídeo vai ser chato ou incrível. Essa imprevisibilidade gera um pico de dopamina antes mesmo de o vídeo começar. Cria um ciclo de antecipação constante. E, lendo sobre esse ciclo, as nossas fontes trazem um conceito muito peculiar. Eles descrevem esse mecanismo como uma espécie de judô linguístico. É um termo excelente, ele ilustra perfeitamente a dinâmica de poder entre a pessoa e a interface. Judô? Como assim? O algoritmo tá jogando a gente no tatame da nossa própria mente? Pensa no princípio do judô. Você não usa sua própria força contra o oponente. Você usa o peso e o impulso do próprio adversário para derrubar ele. Ah, entendi. O sistema digital faz a mesma coisa com a nossa biologia. A pessoa entra na rede social depois de um dia cansativo, querendo relaxar, buscando uma dopamina fácil. Ninguém obriga a pessoa a ficar 3 horas rolando a tela com uma arma na cabeça. Exato. O algoritmo usa o próprio peso da pessoa, o desejo por entretenimento, a vulnerabilidade, o cansaço para desconstruir a capacidade de foco. A plataforma oferece a ladeira e a mente do usuário acelera a queda. É uma autoarmadilha absurda. E a neurocientista Marianne Wolf reforça isso quando explica a regra do use ou perca dos circuitos cerebrais. É a neuroplasticidade pura. Se o circuito da leitura atenta não é exercitado, a capacidade de concentração entra em declínio físico. Mas peraí, vamos ser justos e colocar um outro lado nessa balança. Porque a tecnologia também deu pra gente uma democratização bizarra da informação. Sem dúvida. De física quântica. É verdade. Então, considerando essa abundância toda, não seria muito fácil ou até meio cômodo a gente culpar só os engenheiros do Vale do Silício pela nossa própria falta de vergonha na cara de sentar e ler um livro? É um argumento forte, mas ele esconde o grande paradoxo da nossa era. Ter acesso à informação bruta não significa ter sabedoria. O economista Herbert A. Simon mapeou isso décadas atrás. A tese dele é direta. Ele diz que uma riqueza de informação cria obrigatoriamente uma pobreza de atenção. Uma riqueza de informação cria uma pobreza de atenção. É contraintuitivo no primeiro momento, mas faz sentido. Muito sentido. Se tem muita coisa chamando o seu olhar o tempo todo, a sua capacidade de focar em uma coisa só evapora. O recurso que fica escasso e valioso é a atenção de quem consome.
E as fontes trazem um debate pedagógico muito interessante sobre isso, comparando dois perfis, né? Sim. Imagina de um lado um analfabeto estrutural, que não decodifica um texto complexo, mas tem uma curiosidade genuína de aprender. E do outro lado, um intelectual alfabetizado, cheio de diplomas, com acesso a tudo, mas que rejeita qualquer texto que passe de 4 parágrafos porque acha muito longo. Quem tem mais potencial real de gerar novo conhecimento aí? Pois é, o famoso passou de 2 linhas eu não leio, vindo de pessoas com alta escolaridade. As pesquisas apontam que a motivação intrínseca e a curiosidade pesam muito mais que o acesso técnico. A disposição para o desconforto de aprender é o motor. Sabe a imagem que vem na minha cabeça quando a gente fala disso? É como se a sociedade inteira estivesse morrendo de desnutrição dentro do maior e mais farto supermercado do mundo. Nossa, excelente imagem. Tem todos os nutrientes possíveis ali, mas as pessoas estão desnutridas porque simplesmente perderam a força na mandíbula para mastigar alimento sólido. Só querem tomar aqueles xaropes açucarados e coloridos. Exato, que dão um pico rápido de energia, são fáceis de engolir, mas não constroem músculo nenhum. O conhecimento denso tá lá, mas exige a mastigação do argumento. E os dados sobre leitura online confirmam isso. Estudos mostram que 79% das pessoas na internet não leem os textos que abrem. Quase 80%. E elas só escaneiam. Os olhos pulam em formato de F pela tela, caçando palavra-chave, buscando o resumo do resumo. Sem absorver a lógica do autor. O que nos leva àquela provocação cultural fantástica das fontes. Se você quiser esconder uma informação valiosa hoje em dia, coloque ela no meio de um livro. Ou no 4º parágrafo de um artigo online. Sim, porque com todo mundo só escaneando palavras, a leitura profunda voltou a ser um filtro intelectual gigantesco. Quase um retorno para antes da invenção da prensa de Gutenberg. Onde só uma minoria tinha a capacidade e a paciência de acessar o conhecimento profundo. E é nesse cenário que o trabalho de pesquisadores acadêmicos como Sidney Neri Soares vira uma forma de resistência cognitiva. Com certeza. Quando a gente analisa a produção metodológica rigorosa no meio acadêmico, a gente vê o oposto do feed de vídeos curtos. Um artigo científico exige atenção meticulosa, clareza conceitual. O autor precisa apresentar uma premissa, dar o contexto, cruzar evidências contraditórias e construir a lógica aos poucos. É um processo que não aceita atalho. Não dá para pular direto para a última linha. Essa estrutura força quem lê a manter a premissa na memória de trabalho. Isso exige um esforço cognitivo pesado, que é o treinamento de força que devolve para o cérebro a capacidade de lidar com a complexidade. E entender esse esforço individual levanta uma preocupação muito maior, né? Se no nível individual a gente está fugindo da complexidade, o que acontece quando a gente escala essa desnutrição cognitiva para uma civilização inteira? O impacto se torna puramente civilizacional. Vamos olhar para a matemática do consumo. Uma pessoa deslizando a tela consome de 3 a 5 vídeos curtos por minuto. O que dá uns 300 vídeos em 1 hora. Exato. Biologicamente, é impossível o cérebro humano verificar fontes, analisar um argumento ou refletir sobre o viés da informação no ritmo de 300 conteúdos por hora. São 300 contextos completamente diferentes. A pessoa vê uma notícia trágica, desliza, vê uma receita de bolo, desliza, vê uma teoria da conspiração e depois uma dancinha. O cérebro mal registra a emoção do primeiro e já é bombardeado pelo quinto. E o teórico Neil Postman já alertava sobre isso. Naquela análise sobre como o discurso público vira entretenimento. Certo, isso mesmo. A gente criou uma infraestrutura onde espalhar informação acontece na velocidade da luz, mas a reflexão contínua exige o ritmo lento do pensamento. Esse descompasso cria o ecossistema perfeito para a desinformação e afeta a forma como a gente discorda uns dos outros. Totalmente. Os estudos apontam esse ritmo frenético como um dos grandes catalisadores da polarização. E vale ressaltar para quem está ouvindo que as fontes relatam isso de forma bem neutra, como um sintoma sociológico mesmo, independente de lado político. Exatamente, o mecanismo é claro. Quando o tempo para reflexão lógica some, o que sobra é a reação emocional instintiva. O debate deixa de ser sobre quem tem o melhor argumento e passa a ser sobre quem gera a resposta emocional mais forte naqueles 15 segundos iniciais. Seja raiva, indignação ou choque. A nuance, que exige tempo, é a primeira vítima.
Uma sociedade que reage muito e reflete pouco se polariza ao extremo. O que me traz a uma ironia meio sombria sobre quem cria tudo isso. Os arquitetos de algoritmos das grandes empresas de tecnologia são indivíduos altamente treinados. Sim, mentes brilhantes. Eles leem profundamente, escrevem códigos complexos, estudam neurociência, ou seja, mentes que pensam de forma profunda estão desenhando sistemas que treinam a massa a pensar cada vez menos. É uma assimetria monumental de poder cognitivo. Quem tem a disciplina para ler profundamente acaba construindo a arquitetura onde bilhões operam de forma passiva. E isso culmina numa questão central sobre inteligência artificial. A IA que domina as manchetes hoje é treinada com base no conhecimento profundo construído pelas gerações passadas. Sim, o rigor metodológico, os milhões de livros, séculos de reflexão. Mas nós, humanos contemporâneos, estamos consumindo só resumos e manchetes mastigadas. A gente está terceirizando a sabedoria. Exato. Se a gente está perdendo a capacidade de processamento profundo e dependendo de algoritmo para resumir o mundo, será que a gente vai ficar só com a superficialidade para nós mesmos? Esse é um dos debates sociológicos mais críticos de hoje. O motor da inteligência artificial é a herança de humanos que passavam horas em silêncio lendo textos complexos. É como se a gente estivesse construindo um supercérebro artificial coletivo, enquanto o nosso próprio maquinário mental atrofia no sofá consumindo dopamina barata. E o agravante é que os sistemas artificiais atualizam seus modelos em milissegundos. Já a atrofia da leitura no cérebro humano pode demorar gerações inteiras para ser revertida. Reduz a gente a um mero operador de atalhos. Para amarrar nossa análise de hoje, as conclusões dessas fontes apontam que a crise não é a falta de informação. O problema do acesso a gente já resolveu. A crise real é a gestão da nossa atenção. A leitura profunda, valorizada pelo rigor acadêmico, exige sentar, suportar o tédio inicial e engajar com a lógica. É o único caminho para transformar dado solto em sabedoria. E a neuroplasticidade funciona para os dois lados, né? O foco pode ser resgatado com esforço contínuo. O que serve como um convite para quem está acompanhando a gente fazer uma auditoria cognitiva na própria rotina. Observar quantas vezes o celular é desbloqueado no automático e notar se a capacidade de focar um texto longo está caindo. Recuperar a autonomia da própria atenção é vital. É a moeda mais valiosa que a gente tem. Sem dúvida. E para encerrar o nosso mergulho de hoje, fica uma provocação imensa para o futuro. Se essa fragmentação continuar nas próximas décadas, a configuração de poder vai mudar radicalmente. Totalmente. Será que a maior desigualdade do futuro não vai ser baseada em dinheiro, mas sim numa divisão puramente cognitiva? Um abismo entre a grande maioria que consome estímulos rápidos mastigados por máquinas e uma minoria silenciosa que ainda consegue ler, refletir e, como consequência, desenhar as regras do mundo onde todo o resto vai viver. Fica aí essa questão para a gente refletir.